Eu vou chamar agora, então, passar a palavra para a Renata Rosa. Bem, gente, bom dia. Eu sou Renata, eu sou especializando em psicogeriatria pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Aqui no CRP, eu estou representando o CRP no Conselho do Idoso daqui da cidade. Tenho cadeira também no Fórum Municipal e no Fórum Estadual também do Idoso. Bem, vocês escutaram o relato do Rafa, da Carla, e o relato que eu tenho é um pouco diferente, porque o Conselho do Idoso e as políticas de envelhecimento, elas são de uma dinâmica diferente porque são muito novas. Né? O Conselho do Idoso ele foi decretado junto com a Política Nacional do Idoso no finalzinho da década de 90. Os documentos que regem esse conselho, essa política, são também muito recentes. O Estatuto é de 2003. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa conhecer esse espaço, a gente precisa conhecer esse protagonista para de fato, efetivar muita coisa. Né? Então, assim, como funciona essa política, dando uma visão mais ampla? Né? Quando a gente diz assim, sobre política do idoso, a gente está abrangendo muitas esferas. Então, assim, é impossível você falar de idoso sem você falar sobre a saúde, sem você falar sobre assistência, sobre transporte, cultura. E se essas esferas elas não estiverem em sintonia, o Conselho e as políticas, né, elas ficam fragmentadas. E isso bloqueia o movimento de atuação mesmo, né? E também porque a gente está falando de uma categoria muito heterogênea. Quando a gente fala do idoso, a gente abrange um período muito longo, que é diferente da infância, diferente da adolescência. Então, assim, quando eu falo do idoso, eu falo de uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, 90, 100... Então, assim, é um grupo muito grande, muito heterogêneo. E será que essas políticas elas estão atendendo toda a necessidade de toda essa população? Então, assim, realmente isso vem como um desafio para a gente que está atuando na política do idoso, que ainda tem muita coisa para fazer, né? O Conselho do Idoso, a gente discute que ele é pautado pelo apego de poucos e o desapego de muitos. O apego de poucos, porque assim, a gente vê pessoas muito atuantes que lutam há muito tempo para conquistar o que já foi conquistado. São sempre as mesmas caras, assim, e é até engraçado, porque ano passado eu fui representando o Fórum de Petrópolis para o Encontro Nacional do Acre. Né? E quando eu cheguei lá, eu me senti um ET, porque todo mundo me olhava, ficava todo mundo cochichando assim, quem é essa? O que ela está fazendo? Olha essa menina, o que ela vai acrescentar? E porque realmente assim, são sempre as mesmas pessoas. E quando chega um rosto diferente, para eles eu sou uma criança, né? Eu estava no espaço, eu e só idoso. Então, eles, o que essa menina está aqui? Eles assim, vem até um olhar crítico, assim, o que ela está querendo com isso, né? E acabou que todo mundo, todas as palestras, eu era citada, a Renatinha do Fórum lá de Petrópolis, na praça pública me chamavam, assim, quase que eu fiquei lá no Acre, podia até me candidatar para vereadora. Quase que eu fiquei mesmo, que eu perdi o voo. Mas, assim, a gente vê que é importante essas pessoas novas, até mesmo para trazer uma perspectiva diferente para o Conselho, para a atuação, né? E, assim, esse apego de poucos, eu digo que, como eu disse antes, são pessoas que lutaram com muita intensidade para conquistar alguma coisa. Então, assim, existe muito aquele sentimento... É claro que a gente está falando de uma conquista da sociedade, de uma conquista do idoso, mas a gente está falando também de conquistas pessoais, né? Então, assim, aquela pessoa, ela chega no conselho e ela atua, assim, com poder e com medo e uma insegurança de que essas conquistas sejam retiradas. E, assim, isso dificulta a comunicação, porque quando você vê o governo, assim, né, nessa comunicação, se você atua com descrença, com desconfiança, isso pode fazer com que essa atuação ela não ocorra, né? E isso acontece com uma frequência muito grande e é muito difícil até para eles perceberem que isso está acontecendo. E o desapego de muitos, porque assim, como esse pouco, ele puxa tudo,
O resto, ele segue o fluxo, segue a maré. Então, assim, é difícil você convocar, por exemplo, o conselho todo do idoso, porque tem gente que não está realmente muito interessado. E talvez não está interessado porque não conhece. Como eu disse, é uma coisa muito nova. Então, assim, ainda não explorou esse espaço, não sabe o que pode fazer, quais são os limites, o que o conselho pode fazer, o que as políticas, para que isso serve, né? Então, assim, isso também vem como um desafio para a gente capacitar o próprio povo do conselho que está ali atuando, né? Bem, e também, assim, uma coisa que eu acho que ainda é um fator, assim, muito... que limita muito a gente, é que o envelhecimento ainda é um assunto muito pouco falado, né? O Brasil, ele é um país que está envelhecendo e é um país que tá envelhecendo de uma forma inesperada, porque os países desenvolvidos, por exemplo, eles ficaram ricos e depois eles envelheceram. E o Brasil, ele está fazendo tudo junto. Então, assim, você está correndo e você está criando, você está fazendo as coisas com pressa, e você não está sabendo porque você não conhece, e pouco se discute. As pessoas, elas não querem falar muito sobre envelhecimento, principalmente porque a gente está numa sociedade que cultua o jovem, né? Então, assim, falar sobre o velho causa um certo repúdio. E quem quer falar sobre o velho, né? Porque, assim, quando eu falo sobre o velho, eu estou falando sobre o meu próprio envelhecimento, sobre como eu vou ser daqui a um tempo, que idoso eu vou ser. E isso causa uma certa resistência. E essa resistência, ela resvala nos conselhos, ela resvala nesses espaços públicos, porque a gente realmente encontra uma dificuldade de atuação ali, né? Então, assim, voltando um pouco para o conselho, para a cidade, né? O Conselho do Idoso, aqui ele tem uma organização que eu acho até interessante, porque quando a gente entra em contato com outros conselhos do idoso de outras cidades, assim, a gente vê que, nossa, o conselho daqui de Petrópolis realmente está, assim, caminhando, né? Porque, bom, é um conselho paritário, né? Então, assim, o mesmo número de representantes da sociedade civil tem do governo, e o governo frequenta, está ali. Então, assim, realmente tem uma organização um pouco diferente do que costuma ser nos conselhos do idoso, né? E, assim, a gente aqui em Petrópolis, a gente tem uma coisa, assim, que eu acho muito legal, que, assim, a gente tem o fórum, né? E o fórum, ele é um espaço exclusivo da sociedade civil. Ali, a gente sincroniza a nossa atuação no conselho. Isso é muito legal. A gente elege os representantes da sociedade civil, a gente elege as instituições ali e a gente discute ali. Aquele ali é um espaço mesmo para a gente entender como que vai ser feita a nossa atuação no conselho. Então, assim, de fato assim, um espaço muito bacana e é onde o CRP tem assim, o seu maior desafio, né? Porque a gente entende que se o fórum pertencente à sociedade civil, se esse fórum ele não está organizado, o conselho também não vai estar. Então, a gente primeiro precisa chegar no fórum, capacitar essa sociedade civil, discutir, promover a discussão, entender o que está acontecendo, para depois a gente chegar no conselho, né? Então, a gente... Então, a gente está atuando no Conselho do Idoso faz 2 anos, é muito pouco, né? Tanto no Conselho quanto no Fórum. Mas, de uma maneira bem sutil, a gente consegue ver uma mudança, porque a gente consegue perceber uma motivação dessas pessoas que estão há muito tempo atuando, porque às vezes você fica cansado de lutar pelas mesmas coisas, às vezes você não consegue ver o resultado. E essa rede que a gente está criando no fórum, né, de estar atuando com o fórum estadual, de levar a demanda de Petrópolis para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, trazer o estado para reuniões descentralizadas aqui, isso está fazendo com que as pessoas antigas elas se motivem, está servindo como um combustível para elas e também está capacitando e está orientando as pessoas que estão chegando. Então, assim, mesmo que de uma maneira sutil e muito pouco tempo para a gente dizer assim, alguma coisa, isso dá para perceber, sabe? Isso para a gente assim, é muito legal. E
O Rafael, ele falou essa questão do olhar do psicólogo dentro desses espaços, assim, e isso também, para mim, assim, é muito nítido, porque eu percebo o quanto o psicólogo é importante, assim, nesses espaços, né? E, às vezes, a gente traz muito, assim, essa questão das nossas raízes, como a gente fica voltado mesmo para essa questão clínica, a gente traz muito isso também para esses espaços, né? De investigação, de ressignificação, de ser mediador, às vezes, porque a comunicação é horrível. Então, assim, é um espaço que a gente vê que é importante o psicólogo estar ali inserido, principalmente porque, será que é possível eu entender o todo sem entender o indivíduo? Ou será que é possível entender o indivíduo sem entender o todo? Porque aquele idoso que eu atendo no consultório, ele é o protagonista do conselho, né? Então, assim, realmente esse é o nosso desafio e a gente está trabalhando muito para a gente conseguir andar mais. Obrigada. Essa fala da Renata ela é muito reconfortante também para a gente, porque, especialmente nos conselhos de direitos, né, conselhos de direitos da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, eles têm essa característica de serem consultivos, né, de não serem deliberativos. Então, o que é isso? Os outros conselhos, eles são deliberativos, ou seja, ainda que de humanas, nós fazemos orçamentos. Nos conselhos consultivos, não há uma deliberação sobre os orçamentos, porém há essa possibilidade de pensar o atravessamento das redes, né, de saúde, de assistência e de todas as outras. Então, é um trabalho muito importante também, muito bacana, vocês estão de parabéns.